Suíça e seus altos salários. Olhar para a Suíça e seus altos salários é uma arma de dois gumes. A Suíça ela conta com alguns idiomas oficiais, como o alemão, o francês, o italiano e o romance. E Berna é uma cidade federal, não uma capital, mas sim uma sede das autoridades. A Suíça é reconhecida no mundo pela sua política de neutralidade, contendo nela também uma grande quantidade de imigrantes, de origens variadas, de diferentes continentes, por isso considerado um país com uma maior diversidade cultural. Além de ser conhecida por tudo isso, todo mundo já deve ter ouvido falar de Suíça pelos seus relógios, chocolates, facas, bancos e queijos. Sociedades mais conhecidas como Zurique e Genebra são famosas pela sua qualidade de vida. Agora, se falamos sobre o salário mínimo na Suíça, a gente tem que se atentar a um detalhe, que atualmente não há um decreto que diga que a Suíça tem um salário mínimo, apesar de que algumas partes da Suíça sim que definem um salário mínimo por uma região, digamos como um estado do Brasil. Mas em geral a Suíça não tem um salário mínimo. O que sim a Suíça declara como um mínimo para um trabalhador seriam cerca de 4.000 francos suíços, sendo 4.000 francos suíços equivalentes a 21 mil reais aproximadamente. Claro, à primeira vista é um ótimo salário, vendo que são 21 mil reais por mês. Mas quando você está vivendo em Genebra ou Zurique, por exemplo, se formos dar uma olhada rápida em Zurique, podemos encontrar apartamentos que vão desde 1.500 a 2.000 francos suíços como mínimo. E não somente isso, se olhamos também para os gastos que nos propõem por luz e etc., para uma conta rápida, mais ou menos por cima, bom, de acordo com as minhas pesquisas, esses gastos supõem aparentemente, ou melhor, mais detalhadamente, um gasto de eletricidade de 50 euros francos suíços, de internet e telefone de uns 60 francos suíços, e aqui entra uma das partes mais famosas da Suíça. Os suíços são famosos por seus seguros de absolutamente tudo. E para a saúde, obviamente, é obrigado ter um seguro privado, que ronda em torno de uns 400 a 500 francos suíços mensais. O seguro de carro também é obrigatório. E dentre outros fatores, podemos botar uma média talvez de 600 francos suíços gastos em seguros, eletricidade, água, telefonia. Depois, logo em seguida, vem a alimentação, que devido aos preços que atualmente há na Suíça, seguramente para uma pessoa ou duas estaria cerca de uns 600 francos suíços mensais de gastos para comidas. Então, um cálculo rápido, com um apartamento locado de mais ou menos uns 1.500 francos suíços, mais os 1.500 de gastos gerais, nós teríamos uma quantia gasta mensal de aproximadamente 3.000 francos. E de acordo com o que a Suíça considera um salário mínimo, ainda nos sobrariam 1.000 francos suíços, que seriam suficientes para usufruir de uma vida normal. E dando uma olhada mais de perto com alguns relatos de pessoas que já viveram na Suíça, temos um salário médio por profissões também, sendo o salário médio na Suíça em geral estando por volta dos 4.000 francos suíços, mas, por exemplo, um arquiteto costuma receber em média 8.000 francos suíços ao mês, e um garçom, por exemplo, cobra em média 3.500 a 4.500 francos suíços por mês, sendo o setor da saúde um com os maiores salários. Por exemplo, um dentista costuma cobrar por mês 18.000 francos suíços. Agora, os salários também, como de um agricultor, ou um pescador, ou um trabalhador de um McDonald's, por exemplo, costumam estar por volta dos 3.000 francos suíços. Ainda assim, há de levar em conta que estamos em uma região da Europa que tem os menores índices de criminalidade e ótimos índices de qualidade de vida. E com isso concluímos que os salários são altos, porém o custo de vida também se equipara com o salário que você recebe.
principalmente as cidades mais grandes, como Zurique, Genebra, que são as cidades mais caras. Ainda assim, Suíça, mais especificamente em Genebra, tem o maior salário do mundo atualmente. Antes, o título era da Austrália.